Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, vamos ler os versos 8 a 10. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda em trevas, e não sabe por onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Mas a ênfase é no verso 10. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Pai bendito, meu pedido é que a sua graça alcance essa reunião, essa celebração e essa pregação, que haja um senso da transcendência divina nesse local, que a nossa distração, dispersão e reverência seja suprimida pela graça divina, que haja em nós sensibilidade, doçura, que haja em nós pureza, expectativa no coração para ouvir a voz do Senhor. Despeja da graça gloriosa e abundante, traz iluminação ao texto. Faça teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa noite eu desejo falar com vocês sobre é tanto uma característica quanto um dever dos cristãos. É tanto uma característica quanto um dever. O amor que os cristãos devem ter pela igreja. E quando eu falar igreja, eu vou estar sempre me referindo a duas coisas: aos irmãos em individual e à igreja como corpo total. Então, quando eu falar amor aos irmãos, eu estou me referindo à igreja também. Quando eu falar amor à igreja, eu estou me referindo também aos irmãos. É uma marca. O verdadeiro cristão, ele ama a igreja de Cristo. Ele ama outros cristãos, outros irmãos. E também é um dever. O verdadeiro crente deve amar outros crentes e deve nutrir um profundo amor pela igreja que Cristo comprou. Infelizmente, partindo de um ponto de vista profético, que diz que nos últimos tempos o amor cumpriria um gráfico decrescente. Quando Jesus disse que o amor se esfriaria, o final seria marcado por uma frieza por parte de algumas pessoas. E nesta pandemia nós pudemos ver a falta de amor entre alguns de nós, ou entre as pessoas em geral, entre o povo de Deus. Temos visto uma geração marcada, caracterizada pelo desinteresse das necessidades da igreja local. Os cristãos não estão interessados em como vai a igreja de Cristo, como anda a igreja de Cristo, as suas necessidades. Uma geração marcada pela
indiferença quanto à necessidade de outros irmãos em Cristo. Uma geração também caracterizada pela inafetividade, falta de compaixão para com o sofrimento daqueles a quem Cristo redimiu. Falta de compaixão para com as crises, dificuldades que a igreja enfrenta. E também podemos ver um egoísmo por parte de alguns cristãos, que não se ocupam de outra coisa a não ser defender os seus próprios interesses, esquecendo dos interesses alheios, dos interesses dos nossos irmãos, dos interesses da maior instituição viva da terra, a igreja. E me parece que a pandemia potencializou ou revelou essas características: o desinteresse pelas necessidades tanto da igreja quanto dos irmãos, a inafetividade, falta de compaixão com aquele que está morrendo, sofrendo, a quem Cristo também verteu o seu sangue. Essa inatividade é marcada por algo assim, membros do mesmo corpo que fazemos parte, que estão padecendo das mais diversas dificuldades, não causar em nós nenhum pesar, uma insensibilidade quanto à dor dos nossos irmãos. E potencializou também o egoísmo, cada um por si e Deus por todos. Biblicamente não existe essa frase, biblicamente é cada um por si e Deus por ninguém. Salve-se quem puder, o meu em primeiro lugar, em detrimento ao do próximo. Egoísmo. E eu queria dizer, meus irmãos, que não deve ser assim entre o povo de Deus, não deve ser assim entre os redimidos, não deve ser assim entre os salvos. O verdadeiro cristão ama ardentemente a noiva do Senhor Jesus, ama ardentemente outros salvos, outros irmãos, outros santos. Nós não podemos dar o luxo que essa profecia se cumpra sobre os verdadeiros cristãos. O amor se esfriando. Devemos ser marcados pelo amor. E eu quero começar a mensagem dizendo que o amor não é pelo pai, do marido para a mulher. O meu tema não é este. Eu não estou falando sobre o amor ao próximo, sobre o amor do marido para a mulher, da mulher para o marido. Eu estou falando do amor, a mensagem é do amor que um crente tem exclusivamente por outro crente. Estou descartando na pregação os ímpios, as almas perdidas, nossa família. Eu estou falando de um crente amar outro crente, um crente amar a igreja. E o amor de um crente para outro crente e um amor de um crente para a igreja é uma das maiores evidências da verdadeira conversão. É uma das maiores evidências que você é crente. E ela está no texto áureo, no texto que abrimos. 1 João 2, 9 e 10 diz: aquele que diz estar na luz é o mesmo que ser salvo, regenerado. Mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Ou seja, na verdade não foi salvo. Aquele que ama seu irmão
permanece na luz, esse de fato é um crente verdadeiro. E nele não há nenhum tropeço. O que o texto ensina aqui? Que o verdadeiro salvo, o verdadeiro crente, é conhecido pelo amor que ele tem por outros crentes. Nós devemos amar ao próximo, ou seja, toda criatura da terra? Sim, devemos. Devemos amar os necessitados, oprimidos, moribundos, socorrê-los? Sim, sem sombra de dúvida. O mandamento do amor tem em vista as almas desafortunadas? Tem. Entretanto, o texto está se referindo exclusivamente a irmãos em Cristo, a crentes em Jesus, a outros cristãos. Então, o verdadeiro crente é tomado de um profundo amor por outros salvos. É assim com a sua vida? Você tem amor pelo outro só pelo fato dele ter sido redimido tanto quanto você? Ainda que você não o conheça, ou tenha o visto pouco, mas só o fato de saber que ele faz parte do mesmo corpo, que ele é um irmão, um santo, desperta em você carinho, afeto, cuidado, generosidade, amor. Estamos vivendo num tempo de barreiras entre cristãos, bloqueios, feridas, rancor, ressentimento, ódio, vingança, desprezo. Que isso? Uma indiferença entre um e o outro. Paul Washer conta duas histórias acerca desse versículo, para mostrar que espécie de amor está falando. Ele diz assim, por exemplo, se a esposa dele, Sharon Washer, for a um supermercado, estiver fazendo compras, e quando sair para fora com as compras, vê ladrões, tomar as coisas dela, assaltar e começar a espancar ela, e passa um crente, e sabe que ela é crente, e vira as costas e corre, ele diz que ele vai primeiro e pega os bandidos que assaltou ela, e arrebenta com eles. Depois ele vai e pega esse crente, que viu ela sendo assaltada e fugiu, e arrebenta com ele também. Porque o amor que temos que ter um para com os outros é tal que, se eu ver o meu irmão em Cristo agredido na rua, eu pulo entre esses assaltantes e arrisco a minha própria vida para salvar ele, ainda que eu não tenha nenhuma correlação sanguínea com ele. Mas pelo fato de saber que ele faz parte do mesmo corpo, da mesma família que eu. É assim que temos que ser uns para com os outros. Você com esse que está do seu lado, que está atrás de você, que está na frente, comigo, conosco. Ele conta também de quando ele era missionário no Peru. E havia algumas comunidades e tribos nas selvas do Peru. E ele estava com seu amigo nativo chamado Paco. Era a época daquele grupo de guerrilha Sendero Luminoso, que dominava parte do Peru na época. E eles eram assassinos. Eles estavam ali. Então eles se perdem na selva. E acaba a comida, está de noite, e o Sendero Luminoso passando. Se os encontra, sabendo que é cristãos, mata-os. Eles começam a orar desesperados, não sabem o que fazer, perdidos no meio de uma selva gigantesca. Então eles escutam um menininho com um burro andando, e segue o menino. E chegam num vilarejo. E o Sendero Luminoso dominava tudo. Então tem um homem lá, ele diz para o homem: ei, somos pastores, estamos perdidos, precisando de abrigo. Aí o homem, vá até aquela casa.
Eles batem na porta da casa, pá, somos pastores. A mulher, o quê? Somos pastores. A mulher abre a porta, quando ouve que eles são pastores, catam os dois, colocam para dentro. Descem até um porão, tem palha, feno e galinha, colocam eles lá. Avisam todos os outros do vilarejo, tem pastores aqui. Dão a eles de comer, de beber e de dormir. Por quê? Aquela mulher que abriu a porta era crente em Jesus. Quando o Paul Washer disse que era crente, imediatamente a mulher diz, é crente, venha cá. Arriscando a própria vida de esconder um pastor lá dentro, podiam ser todos mortos pelo Sendeiro Luminoso, e chamando outros cristãos, tomam eles, dão um banho neles, abrigo, comida. Por quê? Porque um crente, quando vê o outro crente naquele estado, correndo risco, tomado de profundo amor, abre a sua casa, bota ele lá dentro, ainda que corra risco de vida, para salvar a vida daquele que é irmão Jesus. Crente em Jesus. Não podemos tolerar no nosso meio outra coisa, ou uma coisa diferente dessas aqui. Cada um por si e Deus por ninguém. Segundo, o amor é a grande marca que nos distingue dos não cristãos. O amor é a grande marca que distingue os cristãos dos não cristãos. Primeiro, é uma grande evidência que eu sou salvo. Segundo, é a grande marca que nos distingue dos não cristãos. Isso está em João 13:35, diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Você já parou para refletir nesse versículo? Você já viu a quantidade de características que o crente tem, a quantidade de dons que ele tem? O Senhor diz que não somos conhecidos como filhos dele, como crentes em Jesus, pela eloquência da nossa pregação, pela quantidade de almas que trazemos a Cristo, pela quantidade de trabalho social, serviço e doações que fazemos, pelo quanto cantamos bem, ou pregamos bem, ou qualquer outra coisa. A marca distintiva do cristão é o amor. Nisto vocês serão conhecidos. Como eu serei conhecido no mundo pagão, no mundo ímpio, que sou salvo, que sou crente verdadeiro? Pelo amor. Ah, tá, pelo amor, né? O amor para com o próximo? Não. Para com minha esposa? Não. Para com meus filhos? Não. Isso entra dentro também, mas qual é a marca distintiva? É pelo amor que vocês têm, pelos membros do mesmo corpo. O amor que vocês têm uns pelos outros. O amor que crente tem por crente, que crente tem pela igreja. É isso que distingue. Notem, a relação dos incrédulos é marcada pelo ódio. A relação incrédulo com incrédulo, marcada por ódio. É marcada por vingança. É marcada por insulto. A relação dos incrédulos é marcada por agressão, inclusive entre os membros da própria família. Incrédulos matam por causa de herança, um irmão mata o outro, filho mata pai, seus círculos de amigos. A relação deles é marcada por ódio, inveja, agressão. Diferente deles, os cristãos são marcados pelo amor profundo que nutrem um para com o outro. Esta relação, o texto sugere, é tão distinta, esse amor entre nós é tão explícito, que exercerá influência sobre o mundo. Quando ele diz, nisto conhecerão, o mundo conhecerá que vocês são de Cristo.
Porque o amor, a lealdade, o companheirismo, o afeto, a aliança, os vínculos serão tão nobres, ternos, tão sinceros, tão profundos, que esse amor influenciará o mundo, de forma que o mundo começará a ver Cristo no cristão, pelo fato de se amarem. Eles orarão para nós quando vermos a relação que temos um com o outro, e dirão: essa pessoa pertence a Cristo e a ninguém mais. Essa pessoa pertence a Cristo. A esse respeito, escreveu Tertuliano, pai da igreja do segundo século, dizendo assim, escute o que Tertuliano diz: mas são principalmente os feitos de um amor tão nobre que levam muitos a colocar uma marca em nós. Vejam, dizem eles, como eles se amam, pois eles mesmos, os ímpios, são movidos por ódio mútuo. Continua Tertuliano: vejam como eles estão dispostos até morrer uns pelos outros, pois eles, os ímpios, preferem se matar. É a marca distintiva. Como pode ter uma comunidade tão unida quanto essa? Como pode ter uma comunidade tão leal, fiel, servil como essa? Como pode? Como pode alguém ter tanta paciência com o outro que não tem nenhum vínculo familiar? Como pode alguém ser tão generoso com gente que ele nem conhece direito? Esse amor, preste atenção, que nós temos um para com o outro, ou que devemos ter um para com o outro, esse amor tem como base o próprio amor de Cristo pela igreja. Por que nós amamos a igreja, ou por que devemos amar a igreja? Por que amamos os nossos irmãos, ou devemos amar nossos irmãos? É por causa do amor que Cristo tem pela igreja, e do amor que Cristo tem pelos irmãos. O amor de Cristo pela igreja é a base do nosso amor pela igreja. Efésios 5:25, maridos, amais vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo pelos irmãos, pela igreja, é a base do nosso amor, é o exemplo, é o estímulo. Devemos amá-la porque Cristo a amou e a ama. Só isso. É só por isso que eu tenho que olhar para você e tenho que me apaixonar, porque Cristo é apaixonado por você. E o amor de Cristo por você foi colocado em mim e em você. Devemos amá-la porque Cristo amou. Esta é a base para o amor à igreja e aos irmãos. E que amor é esse? Qual é o amor que Cristo tem para a igreja, pelos irmãos, e como deve ser o nosso amor? Primeiro, é um amor voluntário. O amor que você tem que ter por esse indivíduo que está à sua direita, à sua esquerda, atrás, à frente, deve ser um amor voluntário. O que é isso? É um amor que não é forçado. É um amor espontâneo. Um amor que é feito sem constrangimento ou coação. Sabe por que eu te amo, meu irmão? É voluntário, sem nenhuma obrigação. É um amor espontâneo, feito sem constrangimento ou coação. Eu tenho que me aproximar de você, te fazer o bem, porque eu estou sendo coagido. Não, é um amor
nós temos que amar uns aos outros voluntariamente, sem nenhum constrangimento, naturalmente. Segundo, esse amor é irrestrito. O que seria irrestrito? Aquilo que não tem restrição, que não tem condição. Eu amo você independente das suas falhas ou qualidades, defeitos ou virtudes. Amor restrito é um amor ilimitado, é um amor amplo, um amor que abarca todo o nosso ser. Eu amo o pacote todo. Terceiro, o nosso amor eu estou falando de outro irmão, deve ser também abnegado. Como assim abnegado? Que nega suas próprias vontades em função de outra pessoa, que não age por interesse. Abnegado, quando eu ligo lá na casa da Naila, eu estou precisando de você para olhar meus filhos, ela tem que largar o que ela está fazendo para ir lá. Claro que não estou dizendo de algo, a menina está ocupada fazendo um negócio sério, e eu estou ali por capricho, mas a ideia é assim: eu devo socorrer os meus irmãos ainda que aquilo me custe. Agora está tranquilo, o horário está bom, o bolso está cheio, te ajudo. Daqui 10 minutos não me ouse me pedir ajuda, vou fazer minha unha, morra. Irmã, mas é hemorragia. Espera aí, se der tempo, quantos litros de sangue você tem? Tem 30. Não, dá tempo, até aí você vai perder uns 28. Não é assim. Abnegação é negar suas próprias vontades em função do outro. É assim que a gente tem que fazer. É claro que isso não acontece todo dia, irmão. Ninguém está falando que você vai agora pôr uma guarita e falar: eu amo os irmãos, quem quer me ajuda? Não é isso. E esse amor de Cristo foi tão grande a ponto dele dar a vida pela igreja. Olha o que diz Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Você está vendo esse irmão do seu lado aí, atrás, na frente? Deus ama tanto esse indivíduo, que o comprou com o seu próprio sangue, sua própria vida. E ele é a base do nosso amor por esse indivíduo. Eu não estou dizendo que você vai ter um amor perfeito, que não vai falhar. O problema é quando nunca há esse amor. Quarto, esse amor que eu devo ter, eu tenho pelo meu irmão ou pela igreja, ele é manifestado de 3 formas, que eu posso dizer que eu amo você, você me ama, nós nos amamos, não é suficiente. Esse amor que é uma marca do crente verdadeiro, que é uma ordem para mim, para eu e você termos, pela igreja e pelo próximo, é manifestado de 3 formas. Primeiro, na comunhão, nas obras e no perdão. Como eu manifesto meu amor pela igreja e pelo meu outro irmão? Primeiro, com a comunhão. 1 João 1,7 diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. 1 João é uma carta destinada para fazer o teste da verdadeira conversão. E um dos testes, das evidências que somos verdadeiramente salvos, é que mantemos comunhão com outros cristãos. A palavra grega para comunhão é koinonia, tá? Como eu evidencio meu amor pelo meu irmão? Tendo koinonia com ele, através da koinonia. O que é koinonia? Fraternidade,
participação conjunta, relação íntima, aquele que tem o dom de compartilhar com o outro suas posses. Como eu demonstro meu amor pelos irmãos? Tendo um relacionamento íntimo, abrindo meu coração, me envolvendo com outros irmãos, compartilhando minhas vitórias, minhas derrotas, uma relação que se baseia em confiança, lealdade. Ou eu poderia resumir assim, como eu provo amor pelo outro? Nutrindo amizade, companheirismo, tendo amigos cristãos, andando com cristãos, me relacionando intimamente com cristãos, nutrindo amizades profundas com cristãos. Em termos gerais, tendo um relacionamento com o corpo. Meu irmão, tem pessoas que não se relacionam com a igreja. Ele se envolve com os aspectos da igreja. Uma das maneiras que ele mostra que ele ama é que ele tem um relacionamento com esse corpo vivo, a igreja. Ele nutre uma amizade, ele compartilha das dores, dos sofrimentos da igreja. Então, tanto igreja como corpo, como também com indivíduos. Koinonia também quer dizer companheirismo. Como eu mostro que eu amo o meu irmão? Eu estou presente em fatos marcantes da sua vida. Eu estou junto dele nas lutas, nas conquistas. Isso é koinonia, que é uma demonstração de amor. Nós temos que estar presente em fatos marcantes dos nossos irmãos, o parto que a irmã teve, uma criança que nasceu deficiente, um problema financeiro agudo, um trauma, um óbito familiar, uma depressão, uma passagem de vestibular, a conquista de algo grande. Estamos ali, unidos, companheiros, presentes, junto nas lutas. É uma maneira de mostrar que eu amo. Terceiro, esse amor manifestado em koinonia. Terceiro significado de koinonia: participação. Participação da vida diária, envolvimento com os projetos, envolver com a vida cotidiana da igreja, como eu já tinha dito no primeiro. Irmãos, nós não podemos dizer que amamos se nós não participamos. Koinonia, o resumo de koinonia, Atos 2, 42 a 46. Atos 2, 42 a 46. E perseveravam juntos, unidade, relação, intimidade, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Fala de uma rotina social, uma rotina familiar, uma rotina cultica, diária, semanal. Eles se envolviam mutuamente um na vida do outro, nos problemas uns dos outros. Era uma sociedade, era uma comunidade conjunta. Não é que sai domingo, igual no catolicismo romano, e ninguém sabe mais da vida de ninguém. Amor é relacionamento íntimo, amor é amizade, amor é companheirismo, amor é participação, envolvimento. Isso no aspecto pessoal. E no aspecto da igreja? Deixa eu te perguntar, não tem alguns aqui que tem, se tem algo que você ama, não é a igreja do Senhor? Eu estou preocupado se houve prejuízo na pandemia, se a igreja precisa de uma manutenção, se o corpo está sendo assediado por lobos. Então ele participa, se envolve com as dores, necessidades, projetos, os desdobramentos do corpo de Cristo, a igreja. É assim que eu manifesto esse amor. Primeiro, em comunhão. Segundo, em obras, no serviço. Não precisa abrir.
O amor aos irmãos, escute isso aqui. O amor aos irmãos é algo tão sério. Não estou falando do amor a todo mundo, não. Novamente, o tema é o amor exclusivo de crente para com crente, de crente para com igreja. Esse tema que eu abordei essa noite é uma exigência tão profunda que Deus nos faz. Ela é tão séria que é algo que será contado no nosso julgamento. É algo que vai refletir na eternidade. É uma das principais causas do julgamento do crente. Porque Mateus 25, 33 diz assim: e porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiver à direita: vinde benditos do meu Pai. Está falando do julgamento. Entrai na posse do reino que vos está prestes a ser dado. Por quê? Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste ver-me. Tá, o que tem a ver? O texto é uma carta para ação social? O texto sugere que eu ajude creches, escolas, bairros, pessoas, mas o texto fala: quando eu tive fome, sede, foste nu. Ele está falando de outros cristãos. Porque Jesus diz assim: quando fizeste a um destes meus irmãos, quando fizeste, a um desses pequeninos irmãos, ele está falando dos outros redimidos. Então o meu amor ao meu irmão é manifestado no serviço que eu presto a ele, como vestir, comer, visitar. E é tão sério que vai ser contado lá na eternidade, no nosso julgamento. Então o texto não fala de serviço ao pobre necessitado, outra vez reporta ao serviço, às obras feitas a outros crentes. Olha como é sério. Fomos separados para servirmos mutuamente, servir uns aos outros. Por exemplo, você já viu lá Gálatas 5, os frutos do Espírito? Dá a ideia que o crente é uma árvore, que ele dá fruto, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Mas onde essa árvore está plantada? Aqui na congregação. O crente dá frutos para servir outros crentes. Outros crentes colhem dos frutos deles e são beneficiados com os frutos dele. Outros crentes, esse crente também colhe dos outros crentes os frutos que eles dão. Nós beneficiando uns aos outros com os nossos talentos, frutos, recursos. E o amor a essa igreja santa e bendita que o Senhor comprou é manifestado em serviço. E quais os desdobramentos desse serviço? Que tipo de serviço? Necessidade de alimento, bebida e vestuário. Porque tive fome, tive sede, estava nu e me vestisse. Então, como eu sirvo meus irmãos? Com as suas necessidades físicas. Quando fala de alimento, o que Jesus quer dizer aqui? Jamais podemos aceitar alguém no nosso meio passando fome. É dever da igreja não permitir que isso jamais aconteça. Quando tive na iminência de fome, de faltar alimento, lá está um irmão, lá está a igreja, para suprir a necessidade. Quando fala do vestuário, não está falando que os irmãos andavam pelados,
O irmão não tem condição de trabalhar, falta-lhe um sapato ou um uniforme digno para ele fazer entrevista de trabalho, ou para ele cumprir sua rotina. É dever da igreja fazer com que esse irmão seja apresentável na sociedade. Você está sendo privado de ganhar o seu pão, de trabalhar, ou você está sendo privado de estudar porque não tem material escolar, nem uniforme, e é crente em Jesus. Quando eu tive na iminência de passar por isso, chegou um irmão e disse: está aqui um sapato, está aqui o recurso, está aqui o passe de ônibus, está aqui, você não será privado de estudo, de trabalho, por causa dessa necessidade. Terceiro, como eu mostro serviço? Amando meu irmão, abrindo a minha casa. Quando fui forasteiro, hospedaste-me. A casa dos irmãos sempre deve estar aberta para outros irmãos, demonstrando o seu amor. Qual outra forma de mostrar amor no serviço? Afeto. Quando estive enfermo, visitaste-me. O que é isso? A gente visita para ter cura, a gente não vai cura, não leva remédio. É a necessidade que o irmão oprimido, depressivo, solitário, sente de afeto, de apoio moral, de incentivo, de oração. Então é nosso dever não permitir que irmãos nossos passem fome, que não tenham condições de se apresentar na sociedade. É dever nosso transferir afeto para os moribundos, solitários. Por fim, o texto sugere algo mais elevado. Esse amor, essas obras, devem ser mostradas em sacrifício. Esse texto aqui, um dos pais da igreja, que eu não me recordo, usou esse texto para dizer que ele é muito mais elevado do que a gente pensa. A ideia é assim, ó. Quando fui preso, não me foste ver. Quando tive nu, não foste ver. Fala de um prisioneiro cristão na Roma do 1º e 2º século. Uma forte perseguição se desencadeia contra os cristãos até o século III. De modo que eles eram inimigos do Estado e eram presos. O preso cristão, na época, não tinha direito a vestuário, nem a comida, nem a nenhuma manutenção, ficava na masmorra. Cabia a outros cristãos fornecer roupa, comida, água, visita, abrigo. Só que, ao chegar lá, ele podia dar sem nenhum problema. Era direito desse cristão receber, desde que fosse doação. Só que tinha uma coisa: ele poderia ir lá, dar roupa, dar comida, o Império Romano permitiria. Entretanto, se quando ele chegasse com a roupa, com a comida, com a visita, com o afeto, e fosse questionado pela guarda romana: você também é um cristão? Se ele dissesse, sim, eu sou, ele ia preso na hora, e ficava na mesma condição do outro, sem comida, sem visita, sem nada. O que Jesus está dizendo é que temos que ter tal amor por esses que estão do seu lado, esses pequeninos que exalam o perfume de Cristo, ao ponto de nos arriscarmos para beneficiá-los. Arriscar a própria vida, como aquela senhora fez com Paul Washer. E se ela não dá abrigo para ele? Nós tínhamos perdido um dos maiores pregadores desse século. Se ela diz, não, crente é que não, o sendeiro luminoso vai me matar. Ela abrigou um pastor, que nesses momentos são os mais procurados. Se o sendeiro luminoso sabe que tem um pastor escondido no vilarejo, é todo alvejado. E por fim, nesse tópico, eu vou elevar um pouco mais ainda a importância de amar o próximo. O texto sugere, Heitor, acertei, né? Ok. Que servir o meu irmão, não é o ímpio, que servir o meu irmão como maneira de demonstrar o amor é algo tão elevado que se equivale a servir
o próprio Cristo. Se não, vejamos, abre para ficar bonito, Mateus 25. Mateus 25, 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde, benditos do Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste me ver. Olha o 37. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e demos de comer? Ou com sede demos de beber? E quando te vimos forasteiro te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que fizeste a um destes pequeninos, meus irmãos, o crente, a mim o fizeste. Meu Deus, não é forte? O rei respondendo dirá, 40, em verdade vos afirmo, sempre, olha só, sempre que o fizer, não há vez que farão a eles, que não farão a mim. A um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. A mim, ao próprio Cristo, ao próprio Senhor, ao próprio Cristo. Você está vendo a conexão de Cristo e a igreja? Você está vendo a amálgama? Eu atender uma necessidade sua, socorrer você ou você a mim, equivale a socorrer, atender o próprio Cristo. É uma forma de adoração, de culto a Deus, amar o meu irmão. E eu demonstro isso com serviço. Não precisa ficar pesado, ninguém está falando que você só vive para o outro, só dá seu dinheiro. Não vai para o extremo. O problema é quando ele nunca é feito. O próprio Cristo. Terceiro, para encerrar, como eu demonstro esse amor pelos irmãos? Primeiro, eu demonstro por comunhão, obras. Terceiro, com perdão. Com perdão. Mateus 18, 21, 22, Pedro faz uma pergunta interessante. Então Pedro, tinha falado Predo, tentei dar uma quebradinha no gelo, mas os irmãos, mas antes de vocês apanharem, eu apanhei lá na minha casa, comecei a chamar o irmão de Abel, Caim, 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 de tanto que eu apanhei. Mateus 18, 21, 22, então Pedro, aproximando-lhe de Jesus, perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão, não está falando dos ímpios, novamente, hoje a pregação é de crente para crente, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Sabe por que Pedro falou? 7. Porque a tradição dos rabinos dizia que você tem que perdoar alguém no máximo 3 vezes. Pedro, com a pergunta, achou que estava arrebentando. Senhor, até quando que eu tenho que perdoar? Até 7, vai. Aí Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Aí Pedro pegou um papel, como é que é? Quanto que é? 70 vezes 7. 70 vezes 7, 490 vezes? Não, Pedro. A ideia aqui, o perdão cristão,
não tem limites. Perdão cristão não é matéria de cálculo, é estado de espírito, é estado de coração. Quando fala 70 vezes 7, que dá 490, Jesus está dizendo assim: Pedro, infinitas vezes, quantas forem necessárias. É a mesma coisa que perguntar: quantas vezes tenho que perdoar meu filho? Ou amar meu filho? Quantas vezes tenho que perdoar minha esposa e amar minha esposa? Ou seja, sempre, todas as vezes, sempre. Então, uma das maneiras de mostrar amor pelos irmãos é perdoando os que falham conosco, tropeçam conosco, nos ofendem, e chegam até coisas absurdas, como traição, falsos testemunhos, calúnias. Às vezes acontece de um irmão ser pego ofendendo outro irmão, nesta envergadura. O que devemos fazer? Pastor, o irmão já pecou contra mim 489 vezes, eu só tenho mais um perdão para dar para ele. Deixa pecar 500, santo. Perdoa. Por quê? Porque o perdão ao irmão também é uma prova que somos salvos. Mateus 6, 14, 15 diz assim, ó: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, pecados, também vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas. Se, porém, não perdoar aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ah, o senhor está querendo dizer que o perdão de Deus depende do meu perdão ao meu próximo? Eu perdoar meu próximo, Deus me perdoa. Se eu não perdoar meu próximo, Deus não me perdoa. Não. Aí é salvação por obras. Aqui está querendo dizer aqui, ó, se eu nego o perdão ao meu próximo, é porque eu de fato não fui perdoado por Deus. Porque quem é perdoado por Deus, de verdade, é impossível que este negue o perdão a seu irmão. O que Jesus está dizendo? É impossível dizer que foi perdoado e não perdoar. Se alguém diz eu não perdoo, eu levo para o caixão, é uma evidência que ele também não recebeu o perdão. Porque quem recebeu o perdão, é impossível este negar o perdão ao próximo. É inadmissível que alguém que recebeu o perdão negue o perdão, como está em Mateus 18, 32, 33. Então seu Senhor, chamando-o, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda que me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? A parábola sugere que quem foi perdoado de 500 denários deve perdoar 50 o quê mesmo? 50 não é denário, talentos. 50 talentos, 500 talentos para 50 denários. Ou seja, eu te perdoei 5 milhões de reais. Você não quer perdoar o Danilo que te deve 500? Danilo compra as coisas da gente, quer pagar em 20 vezes. Entendeu? Eu vou lá e perdoo o Humberto, me deve 130 reais. Aí vem o Heitor, e ele não perdoa, que deve 13. Aí o Heitor: ô meu irmão, deixa de ser maldito. O pastor te perdoou de 130, você não quer me perdoar de 13? É mais ou menos isso. Deus não pode nem aceitar o nosso culto sem tal atitude. Mateus 5, 23, 24. Olha que tremendo. Se, pois, ao trazeres a oferta ao altar, e ali te lembrares de teu irmão, que teu irmão tem algo contra ti, outra vez o irmão hoje está no nosso pé, viu? Hoje você vai ter que amar o irmãozinho. Deixa perante o altar tua oferta,
e vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, e voltando, faz a sua... Deus está aqui, ó, é assim, ó, a oferta aqui era o sacrifício no templo. Hoje essa oferta é substituída pelo quê? Ah, é o dízimo oferta. Não, é o culto. Quando eu prestar culto e lembrar que eu tenho algo com o irmão, não presta, resolva primeiro. Por quê? Deus não quer o irmão aqui com ódio do outro, do lado do outro. Te louvarei, não importa. Deus, baixa as mãos, filho, vai perdoar. Aí o irmão passa para o corredor, acaba o culto, ele vai aqui. Aí o outro vem de lá, ele passa para cá. Nossa, só de passar perto, me dá um negócio, me dá um... Não, o Senhor está dizendo, eu não recebo o seu culto, se você não reconciliar com outro que faz parte do mesmo corpo que foi morto. Irmãos, desculpa o meu tom meio irônico, meio sarcástico, eu sei que está sendo indigesto para alguns, principalmente para aqueles que, felizmente, não passaram em nenhum ponto, porque eu sei que nos ouvidos do verdadeiro salvo, ele se quebranta, ele diz, ó Deus, me dá tal amor, ó Deus, perdoa-me por falhar, enquanto que o outro, mas também não é assim, porque não sabe da minha vida, sabe? O verdadeiro não. Oh Pai, perdoa-me, perdoa por não amar aqueles que tu redimiste como ele devia, perdoa por ver o meu irmão necessitado e passar por cima da dor dele, perdoa. Lembra do bom samaritano? Estava lá espancado no chão, passa o levita, passou a largo, sai para lá. Passa o sacerdote, vê o corpo no chão, sai para lá. Então passa um samaritano e vê aquele corpo inerte, cheio de feridas, para o seu cavalo. Toma aquele corpo, ata as feridas, coloca no ombro, vai até uma hospedaria ou a loja e paga todos os gastos que ele teve. Aí Jesus termina, agora vai e faz o mesmo para com ele. Estamos prestes a passar por dias bem ruins. A repetição do Império Romano, não sei se vai se dar agora, daqui a algumas décadas, mas haverá um tempo que nós estaremos assim também, com dificuldade de vestir, de comer, de remédios, tristes, deprimidos. Quem vai nos amparar? Um querubim alado, cheio de purpurina? Não. Outros irmãos. Nisto, meu irmão, esse mundo vai ficar impactado quando ver nossa abnegação um pelos outros. Eu quero terminar com isso. Escute, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que sou, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que me entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveita. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor, escute isso aqui, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará,
Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino. Gabriel, mais baixo. Sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Que não tenhamos nada, mas que abundemos em amor, sobretudo para com a igreja de Cristo. Feche os olhos, vamos orar.